Beleza? Tudo certinho? Tudo certo. Então vamos lá. Bom, deixa eu dar umas boas-vindas aqui para o pessoal do nosso canal Estudando o Espiritismo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like se você gostou do vídeo e ativar as notificações no sininho, né, aquele famoso sininho, para a turma aí receber as notificações de todos os vídeos e conteúdos do canal. Hoje nós vamos experimentar um formato diferente, um formato de bate-papo, assim, uma troca de ideias, com um grande amigo lá do Rio de Janeiro, um estudante do Espiritismo, um atuante aí no Espiritismo, no movimento espírita há muito tempo, um grande estudioso. A gente trocou algumas ideias, eu acompanho a, a trajetória dele aí nesses estudos e palestras no mundo espírita. E hoje eu resolvi convidá-lo para a gente bater um papo aqui sobre uma pergunta importante, intrigante, mas na minha opinião assim fundamental. Depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? Eu queria que ele se apresentasse, que ele desse as boas-vindas, contasse um pouco da sua história no Espiritismo. É o meu amigo, meu camarada Jorge Medeiros. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Um salve aí para todo mundo. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Sim, seja. Jorge, quanto tempo de Espiritismo? Olha, comecei a estudar doutrina espírita em 96. Oh, tem estrada aí. Já tem um tempinho aí. Desde 1996, quando eu me deparei com o Livro dos Espíritos, e aí não parei mais. Aí tá certo. Muito tempo. Jorge, você vem atuando no movimento espírita há muito tempo e tomou, inevitavelmente, como alguém que está atuando, que está ativo, você tomou contato com muitas polêmicas e muitas questões aí, complicadas no movimento espírita, questões doutrinárias complexas e tal. Mas eu queria que você fizesse um pouco, algumas considerações, um comentário sobre uma avaliação sua e um diagnóstico, talvez você tenha, não sei se você tem. Na sua opinião, fala pra gente, você acha que o espiritismo ele é pouco conhecido? É, o, o Espiritismo, quando a gente fala a doutrina espírita, que é a obra, né, vamos dizer assim, a obra magistral de Allan Kardec, ele é extremamente pouco conhecido, Por que, Jorge? porque um grande problema que nós enfrentamos ao estudar a obra de Kardec, porque o Kardec ele é verdadeiramente um filósofo, um cientista e um grande espiritualista. Então, imagina, nós que conhecemos um pouquinho aí o mundo, né? Exemplo, muita gente fala de Nietzsche, mas quantos conhecem Nietzsche? Nietzsche, o Uma filósofo. coisa, uma coisa é eu ir no jornal comprar lá um livro lá, Assim Falava Zaratustra, e ler o livro. Outra coisa é eu falar que eu entendi e querer dar cursos de Nietzsche, né? Por quê? Entendi. Porque é um filósofo muito profundo. Existem muitas outras bases, muitos fundamentos que eu preciso dominar para que eu possa dizer eu entendo e posso ensinar sobre Nietzsche. Um exemplo, Entendi. estou dando aqui como exemplo. Então, Allan Kardec, quando se fala que o Espiritismo é uma ciência, Uhum. é porque ele é tratado como uma ciência, como com metodologia. Então, quem trabalha com conhecimento da ciência, com epistemologia, com seriedade, vai observar o critério de Kardec. Quando o Espiritismo é uma ciência, como o Espiritismo é uma filosofia, nós vamos entender que ele tem todos os seus fundamentos ali criteriosamente colocados e todos os conceitos criteriosamente colocados para que não haja contradição entre eles e uma Uhum. profundidade muito grande. Então, quando a gente estuda um filósofo com profundidade, a gente tem que tentar entender todos esses conceitos e as suas consequências morais. E então, toda essa ciência, com toda essa filosofia, tem uma consequência moral. Sim. Ora, de modo geral, o que as pessoas fazem? Elas leem, tiram as suas próprias conclusões e, a partir daí, se colocam como se fossem especialistas a falar sobre. E aí Entendi. é um problema que existem muitas confusões conceituais, muitas confusões metodológicas, muitas confusões de todo tipo, e por isso mesmo
muitas vezes a pessoa não chega nem a compreender a doutrina espírita, começa a ler outros autores, Uhum. mistura, forma um conceito, não sabe de onde vem o seu conceito sobre determinado assunto. Então, são poucos aqueles que se debruçam a tentar entender a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, de modo geral, a maioria não conhece. E isso eu estou tratando Sim, apenas com espíritas. Não estou sim. nem falando dos não espíritas. Fora do espiritismo também tem muito problema. Tem, porque há um preconceito. Hum, Ontem mesmo eu estava vendo tive a curiosidade, me veio ontem a curiosidade de querer saber por que, que os teosofistas acham do espiritismo e por que, que alguns teosofistas não citam o espiritismo. E aí fui buscar os argumentos. E os argumentos que eles usam é um argumento baseado não no estudo da doutrina espírita, e sim no contato em que eles tiveram com os espíritas. Então, telefone sem fio. Então, eles estão fazendo uma crítica de algo que eles nem sabem o que é. é Então, esse é o problema. a Né? famosa Então, primeira impressão? ah, A famosa primeira impressão ou uma impressão, exatamente. primeira impressão equivocada, tudo junto, né? Sim. E aí, para que você pudesse fazer uma crítica, você tem que buscar quais são os argumentos, quais são as Uhum. lógicas que você usa para fazer esse critério. Se o seu entendimento tem uma lógica, um critério maior do que esse, aí sim você pode dizer, não, olha, ele se baseia nisso, nisso e nisso. Então, aqui tem um equívoco, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, eu posso refutar essa ideia. Só que isso não Entendi. acontece, então é complicado. Né? Ô Jorge, na sua opinião, na sua experiência aí, por onde a pessoa deve começar se ela vai iniciar no Espiritismo? Por onde ela deve começar a estudar Espiritismo? Onde ela O vai? primeiro livro que a pessoa deve ler, eu acho que o mais recomendado é O que é o Espiritismo. Uhum. E ali você começa a ter noção do que realmente é. Eu estava até conversando com um professor historiador não, professor, o profundo conhecedor da doutrina espírita, agora até há pouco tempo, agora algumas horas atrás, ele falando que ele deu um livro, o que é o livro dos Espíritos para um materialista, e a Sim. primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus. Ora, ele é materialista, então o livro ele encerrou ali mesmo, né? Fechou e acabou. Fechou e acabou. Claro que tem a introdução, É, mas é. de modo geral, o ideal é que a pessoa leia o que é o Espiritismo, depois leia o Espiritismo na sua expressão mais simples, Uhum, um grande depois, livro. e ali já tira algumas dúvidas, algumas ideias, já mostra o caráter que é a doutrina espírita. Aí depois, aí sim, ele vai iniciar num estudo da doutrina. Primeiro ele vai entender o que é, do que se trata, Até se como vale é. a pena, se ele se interessa, né? Pode ler e falar, ah, não me interessa. Obrigado, tchau. Porque se a pessoa não tem noção do que trata, ela vai querer tratar como se fosse um horóscopo ou qualquer outra coisa. Isso. Então, já entendi. Eu quero entender esse negócio aí. Tá, então vamos lá. Aí começa pelo Livro dos Espíritos, que Legal. como diz o próprio Kardec, é a filosofia da ciência espírita. Então, é a base fundamental, a base filosófica da doutrina espírita. A partir dali, você começa a entender o que é a doutrina espírita. Isso aí. Depois, aí, você vai querer entender a parte experimental, que é a base da ciência espírita, que é o livro dos médiuns. Sim. Depois disso, nós vamos para as consequências morais, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois de todos os desenvolvimentos, né? Que aí é a justiça divina segundo o Espiritismo, que já vai ser ampliada, né? Mais conhecida pelo, pelo povo como o céu e o inferno, É. e depois também a relação que o conhecimento espírita pode ter com as ciências de modo geral, que é o livro A A Gênese, os Gênese. milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, Legal. essa é a sequência, mas depois que lê esses livros, a pessoa deve se aprofundar. E como ela vai se aprofundar no estudo da doutrina espírita? Estudando a coleção da Revista Espírita, que são 12 volumes. Então, se for juntar tudo, aí dá 22 obras fundamentais, considerando o catálogo racional para se É. fundar uma biblioteca espírita. Tem esse famoso catálogo também. E isso É.
Eu fiz um vídeo, postei ontem, hoje, foi hoje? Foi hoje, é. Eu comentei no vídeo lá o seguinte, esse tempo todo que a gente fica estudando espiritismo e coisa e tal, eu sempre trabalhei muito mais com iniciação, introdução ao espiritismo, sempre gostei, eu sempre acho que o pontapé inicial, ele que vai dizer depois como é que você vai andar no espiritismo. Se você começar a pisar já esquisito, você vai tropeçar depois. Então eu fui me preocupando sempre com isso. Então grupo de estudo de introdução, palestra de introdução, tudo mais. Então se você concorda, essas suas observações também são muito importantes. Mas eu também cheguei a uma conclusão seguinte. Se a pessoa quer ter uma visão introdutória do espiritismo, ela vai lá no que é o espiritismo. Ótimo, perfeito. E se ela não tiver tempo, tiver interesse, tiver condição de ler ou depois outras obras, não sei se você concorda, eu identifiquei 3 textos para mim que são ao mesmo tempo fundamentais e são introdutórios da doutrina espírita. O primeiro deles é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, que está no Livro dos Espíritos. O segundo é a Autoridade da Doutrina Espírita, que está na Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E o terceiro é o capítulo 1 da Gênese, o caráter da revelação espírita. O que você acha? Você acha que rola? Faz sentido? Kardec é um exímio pedagogo. Então, as introduções que ele faz é um verdadeiro estudo, né? Realmente, só você estudando as introduções e até as páginas de rosto já dão vários meses de estudo ali, porque ele realmente ele tem uma profundidade muito grande, ele tem um rigor tanto metodológico quanto um rigor conceitual muito grande. Então, ali, nessa introdução, já existem tantas informações que você vai, sim, ter uma noção muito grande do que é o Espiritismo. Agora, eu acho que a primeira e maior recomendação deve dar a um iniciante de doutrina espírita é o seguinte, é que ele tenha que exercitar o espírito de estudante. O que é o espírito de estudante? O estudante ele vai para a escola porque ele acha que na escola ele vai aprender alguma coisa. Se ele já chega, né, não como diz os pensadores, não se pode encher um copo cheio. Então, se você já acha que sabe, então você já... Esse é o grande problema. Um exemplo. A pessoa tem que entender, isso é fundamental, entender que, como o Espiritismo é uma filosofia, os conceitos da filosofia espírita estão dentro da filosofia espírita. Então, um exemplo, Perfeito. quando você fala assim, social, Sim. a palavra social, eu sempre gosto de usar esse exemplo, social para Piaget é uma coisa, social para Kant é outra coisa, social para Vygotsky é outra coisa, social para Marx é outra coisa. Sim. Então, todas as palavras que você for buscar na doutrina espírita tem que entender a explicação que a doutrina espírita dá sobre aquele vocábulo. Exatamente. Você começa a estudar errado. Aí já começa, pronto, porque eu quero fazer um exemplo clássico, o homem de bem. O que é o homem de bem? O homem de bem que as pessoas entendem é a pessoa que paga suas dívidas, não faz mal a ninguém, etc. Mas isso não tem nada a ver com o homem de bem. O que é o bem? A doutrina explica, o bem é isso. O que é a virtude? A virtude é isso. Então, não necessariamente é o que o Kant acha da virtude, não necessariamente é o que René Descartes acha. Então, tem que entender Kardec como um filósofo e Kardec como um cientista. Se fizer isso, ela já vai, mesmo lendo os textos introdutórios, já vai ter uma noção de doutrina espírita maior do que muitos que já estão há décadas dentro do que trabalhando. Perfeito. Muita coisa para perguntar aqui, muita consideração para fazer. Mas vamos lá. No começo do nosso papo você falou que o espiritismo é uma ciência. Mas onde se faz pesquisa científica espírita, Jorge? Então, onde que ela está? Então, existem... A gente pode... Primeiro, nós somos espiritualistas. Então, Sim. Existem 2 campos, 2 mundos. O espiritismo, né, ele entende que existem 2 mundos. O mundo material e o mundo espiritual. As chamadas ciências materiais estudam a matéria, suas causas e efeitos. Perfeito. O espiritismo é uma ciência que estuda os espíritos,
que são originários do mundo espiritual, e suas manifestações no mundo material. Então, o campo de estudo da ciência espírita é o espírito e suas manifestações. Então, onde se estuda? Onde os espíritos se manifestam. E seus mecanismos. Né? O mecanismo mais conhecido são os médiuns. Né? Perfeito, perfeito. Eu fiz essa pergunta porque depois a gente vai falar sobre a definição e tal. Vou concluir com a sua, o que você acha que é espiritismo de fato? É a pergunta final que a gente vai fechar. Mas eu costumo conversar com as pessoas porque as pessoas têm essa ideia, o espiritismo é uma ciência. Mas assim, contextualmente, na realidade, não há ainda um instituto de pesquisa científica espírita constituído. Você não tem uma ciência espírita mundial, um conselho, né? Você não tem esse movimento ainda. Né? São coisas muito pontuais que aconteceram ao longo da história. Né? Tem até livros que reúnem isso, né? Que dão aquele resumão de pesquisou ali, no passado, no presente, no futuro. Mas que ainda de fato não há um corpo de ciência espírita constituído, né? Como as outras ciências possuem por aí afora, a gente sabe disso. E eu comentei num outro vídeo que Kardec, mesmo, não sei se você concorda, eu posso estar equivocado, mas se Kardec não era um cientista de ofício, mas ele tinha uma formação científica e filosófica. Então ele usou isso para poder imprimir na elaboração do espiritismo um tono científico, né? Porque sem isso, como é que você vai ter como é que o espiritismo vai ter seriedade, vai ter credibilidade, vai ter respeito? Se não tiver uma fundamentação muito bem feita. Então as pessoas às vezes ficam preocupadas com isso, né? Porque a gente fala que o espiritismo é uma ciência, mas não identificam aonde elas vão, né, concretamente, onde está essa ciência espírita. Então por isso que eu te fiz essa pergunta. Se você quiser fazer alguma consideração sobre isso também, eu acho que de repente seria legal. A gente sabe que tem gente que pesquisa, mas não há ainda. Depois de Kardec, eu acho que isso meio que se perdeu, né? Porque o Kardec ele trouxe a metodologia, trouxe os conceitos fundamentais, os princípios que envolvem essa ciência. Sim. E a partir daí, todos nós podemos estudar essa ciência. A questão é como o objeto de estudo desta ciência é um objeto que possui livre-arbítrio. Então, essa ciência ela é um problema muito complicado, porque, um exemplo, para eu chegar, eu posso pegar aqui uma pedra, soltar 500 mil vezes, e as 500 mil vezes ela vai para o mesmo lugar que a gente predetermina. Agora, um ser, eu posso pedir para ele, vem. Ele fala, não quero. Pronto, né? Acabou. Ou nem vem, né? Nem fala, ela nem vem. Não vem. Então, esse já é um problema. Aí que as pessoas confundem. Elas acham que, por o espiritismo ser uma ciência, você tem que tratar de conceitos da ciência material. E aí é chamado de atropelo, querer falar de física quântica, querer falar de universos paralelos e outras coisas, que isso não é objeto de estudo da ciência espírita. Quando você estuda o que é o espírito, como ele se manifesta, o que ele traz, o que de importante essa manifestação vai proporcionar ao espírito encarnado, ao ser, isso é ciência espírita. E fazer ciência espírita, nós podemos fazer ciência espírita no centro espírita. Quando eu estou lá analisando o desenvolvimento do médium, das possibilidades, das análises. Hoje, exemplo, existe a pandemia trouxe uma discussão muito importante para a ciência espírita, que são as chamadas reuniões mediúnicas virtuais. É um excelente campo de estudo, que não existia tecnologia para isso hoje. E aí, a partir daí, nós vamos entender, estudar quais são os prós, quais são os contras, quais são as indicações, quais são as contraindicações. Então, nós estamos fazendo ciência espírita. Interessante. Claro que, quanto mais gente fazendo isso seriamente, metodologicamente, mais artigos teremos. Sim. Mas, claro que o número de jornais e de publicações são ínfimos, primeiro porque nós, enquanto espíritas, somos ínfimos. Somos 7 bilhões e poucos, 7 bilhões e não sei quantos milhões de encarnados. Desses 7 bilhões, né, devem ter aí espíritas no mundo uns 4 milhões. Vamos botar 4 milhões. Desses 4 milhões, como nós falamos aí,
80% a 95% não tem a menor ideia do que é a doutrina espírita. Desses 5% que sobra, quantos estudam? Desses que estudam, quantos se propõem a criar artigos? Percebe? Então, geralmente, as Entendi. pessoas vão para a parte prática. Tenho até a revista lá do professor Alexandre Fontes, e ele tem uma revista de estudo da ciência espírita. Mas tem outros. Sim. Mas que se debruça em estudar a doutrina é poucos. Tem que mistura parapsicologia com mais outras coisas. Mas da doutrina espírita tem pouco. Então, esse é o grande problema. Mas que os fundamentos estão aí. Os Uhum. princípios estão aí. Né? Então, essa é uma outra questão. Então, Entendi. Entendi. Você acha que o movimento espírita está aberto a um campo científico espírita? Os centros espíritas, as não, federações, enfim. não, sem chance. Como eles podem querer estudar a ciência espírita se eles não estudam a doutrina espírita? Percebe? É mais ou Entendi. menos assim, ó. Fulano de. Olha só, vamos criar um grupo aqui para estudar a teoria quântica de campos. Pô, legal, isso aí deve ser bom pra caramba, é legal. Mas quem aqui conhece, já estudou física básica, né? Física básica lá, física 1, 2, 3 e 4. Básica, eu falo básica da Sim. graduação, não estou falando nem. Sim. Não, isso aí, sabe? Então, mas você não quer chegar lá, percebe? Então, para você Entendi. chegar na ponta, você tem que ter o conhecimento. Exemplo, tem pesquisadores no movimento espírita. Aí você vai Sim. conversar com esse pesquisador, o cara quer falar de Mesmer, mas os conceitos que o Mesmer traz não são os conceitos que Kardec traz. Aí, entendeu? Percebe? Entendi. O, Quanto mais na ponta você vai, mais difícil é você encontrar um grande pesquisador, Sim. especialista em doutrina espírita, para poder explicar. Isso vai acontecer? Vai acontecer mais para frente. Mas no nosso momento, eu prefiro ainda ficar com a figura do Herculano Pires. Nós nos comportamos como macaco em loja de louça. Quebrando as coisas. Essa metáfora do Herculano é muito precisa, né? Numa metáfora simples, ele define tudo, ele mata a cobra. O que nós Jorge, pode precisamos falar. está ali, está posto. Entendeu? Todos os Aham, elementos que nós precisamos estão ali. interessante. Muito bom. Meu amigo Jorge, para você então, o que é o Espiritismo? Opa! Então, existe a definição Clássica de lato Kardec. e a definição estrito, Vamos né? lá, vamos dar brasa. Então, vou começar com a definição lato. O espiritismo é, vamos dizer assim, a ciência que existe desde todo sempre, que envolve todas as manifestações dos espíritos e suas consequências através da história da humanidade. Mas por que desde tudo sempre? Um exemplo. A física não existiu desde tudo sempre, mas quando eu vou estudar o Big Bang, eu vou Uhum, usar os mecanismos da física atual, percebe? Então, essa ciência consegue jogar um olhar para o passado. entendi. Então, a ciência é isso. O espiritismo ele existe desde todo sempre porque ele faz parte da natureza. Essa é a definição lato. Então, todo mundo já estudou o espiritismo, já se deparou com ele. Agora, existe a definição estrito sensu, que aí vem o nome, eu não uso mais espiritismo, e eu Uhum. vou usar doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é o consenso metodológico que Kardec trouxe com os espíritos superiores. Então, isto é um exemplo. Se você observar que os corpos se atraem, ok? Em um determinado tempo, o Newton olhou para aquilo e chamou de gravitação universal. Sim. Depois de um tempo, o Einstein olhou para aquilo e chamou de relatividade geral. O fenômeno é o mesmo, mas os conceitos são diferentes para o mesmo fenômeno. Então, a doutrina espírita são conceitos que nós criamos para esses fenômenos, que são os espíritos e suas manifestações. Quem são esses? Esses espíritos são os codificadores junto com Allan Kardec. Eles formularam a doutrina espírita.
ok? Sim, sim. Então, o que é a doutrina espírita? Aí vem o Kardec trazendo a sua definição. Doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos, ok? Opa! Essa é a definição espírita. Então, Kardec diz lá: generalidade e concordância nos ensinos. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. E é a condição de existência dessa doutrina. Então, essa doutrina, para ter um conceito sobre qualquer determinado assunto, ela precisa de generalidade e concordância. Senão, ela não existe. E aí ele diz, ele continua, né? Disso resulta o quê? Que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como parte integrante desta doutrina. Então, quando ele estabeleceu a doutrina, ele criou esses conceitos. Esses conceitos ele criou junto com os espíritos. Então, usou uma metodologia. A partir daí, para que se entre algum ensinamento novo, tem que passar por essa metodologia. Isso não impede que outros espíritos possam olhar para os mesmos fenômenos e Sim, tirar outras conclusões. sim. Não impede. A diferença é que você não vai poder chamar de doutrina espírita. Isso já aconteceu? De Hã? ter outros espíritos que tiraram outras conclusões? Muitos, centenas. Mas todos eles, analisando, não têm o rigor metodológico, não têm o critério científico e não têm, principalmente, a capacidade de não entrar em contradição internamente com as suas próprias ideias. Então, muitos espíritos já se debruçaram sobre isso. Mas o gênio Allan Kardec, foi o que teve condições de fazer isso. Depois dele, centenas se debruçaram, mas nenhum chegou nem perto da profundidade, da metodologia e da capacidade de Allan Kardec. Então, o espiritismo, às vezes a gente está falando espiritismo de forma geral, Sim, pode ser muita coisa, né? Tem lá o pai de santo que mandou você orar para. Tem conceitos espíritas? Tem. A lei de adoração está lá. Agora, é doutrina espírita? Não. Então, às vezes a gente está falando de espiritismo usando a palavra doutrina espírita e está falando de sim, doutrina espírita usando a palavra espiritismo, mas confunde. Né? Um exemplo, entendi. eu fui ver o filme Nosso Lar. É lindo ver a doutrina espírita no cinema. Não, não tem doutrina espírita nenhuma ali. Tem o quê? Um filme baseado em um livro que veio por um fenômeno espírita, que é a Aham, mediunidade, trazido por um espírito que se debruçou sobre os fenômenos da natureza e tirou as suas conclusões. Essas conclusões não necessariamente estão de acordo com a doutrina espírita. Então, ali não é a doutrina espírita. Ali entendi. é um espírita, um médium espírita, biografia de um espírita, etc. Fenômenos espíritas, mas a doutrina espírita não. Então, o espiritismo, para mim, é a doutrina espírita. E a doutrina Entendi. espírita só se encontra nas 22 obras fundamentais. Vamos ver se eu entendi. Quando você fala espiritismo lato sensu, no sentido geral, seria. O espiritismo seria tudo, toda a crença na comunicação e na imortalidade da alma. Ponto. Seria uma Tudo ideia que geral. envolve, tudo que envolve os fenômenos naturais que relaciona Deus, espírito e matéria. Entendi. Tudo que faz uma relação entre Seria isso o, é espiritismo. seria o espiritismo no sentido lato, genérico. Isso, exatamente. Esse é o sentido claro. Especificamente, agora no sentido específico, objetivamente, seria a doutrina espírita, que é uma leitura que se faz desses fenômenos Isso, genéricos. exatamente. Perfeito. Exemplo, outros fizeram essa mesma leitura sobre alguns fenômenos que o Espiritismo trata e chamou de projeciologia. Outros chamou Metapsíquica. teosofia, outros chamou de. Cada um vai chamando o nome que quiser. São os Entendi. mesmos fenômenos, a vida, a morte, o espírito, mas dá nomes diferentes. Então, agora, a doutrina espírita é aquele conhecimento dos espíritos dentro de um critério que o Kardec estabeleceu com os espíritos. Na prática, Jorge, como é que esse método, esse critério aí de Kardec se aplica? Como é que isso se desenvolve? Como é que isso rola? Como é que isso acontece? Então, é mais ou menos assim. Você imagina que você pega lá na sua casa, tem uma piscina, um balde, faz um barquinho de papel
ok? Começa a brincar e começa a achar várias coisas. Você pode dizer, isso aqui é física. Uhum. Realmente, tem física ali. Tem. Mas que física é essa? Não, isso aqui, por que isso acontece? Ele dá a explicação, por que isso acontece? Percebe? Entendi. Tem a física, mas será que é a física, os conceitos da física exatamente é isso que você está entendendo? Então, Sim. do ponto de vista da prática, na prática, a gente vai entender que muitas coisas vão ser feitas, às vezes equivocadamente, que vão dar certo, porque vai ter o exercício do amor, da prática do bem, etc. Mas conceitualmente muitas coisas estão equivocadas. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Uma pessoa que vai lá, quer ajudar uma pessoa que está com processo obsessivo, né? Ela foi com boa vontade, foi com amor, etc. E chega lá e fala, vai embora, porque você está atrapalhando, não faz isso não, deixa de ser chato, etc. Então, eu vou te expulsar em nome de Jesus. O que ela fez, um espírita também, um espírita criteriosamente, faria, não da forma como ela faria, porque existem outros conceitos que o espírita conhecedor da doutrina tem, que ele não usaria certas palavras, não faria. Agora, a ideia de ajudar é a mesma. Perfeito, Então, perfeito. por isso que existem infinitos trabalhos mediúnicos, porque cada um faz de uma forma diferente, entende de forma diferente. Né? Na prática, às vezes, pode gerar problemas. Aí são uma questão individual também. Claro que a doutrina espírita não impede ninguém, ao contrário. A doutrina espírita ela estuda o fenômeno e diz, olha, o fenômeno é esse. Como você vai interagir com esse fenômeno, isso é um problema seu. Esse é um Sim. outro problema. Que as pessoas que não entendem a doutrina espírita tendem a achar que elas é que vão controlar como as pessoas interagem com o fenômeno. Então, um exemplo. Não evoca porque isso pode dar problema. Tá. É a mesma coisa falar assim, olha, não salta. Porque teve gente que já pulou, escorregou e se machucou. Sim, ela escorregou, se machucou porque não soube colocar uma base na hora de saltar. Sim. Mas o saltar não é proibido. Saltar faz parte da natureza, porque você está rompendo, ou, vamos dizer assim, neutralizando a influência da gravidade. Agora, Sim. saltar, você quer saltar, você quer saltar do Everest, você quer dar 3 pulinhos, isso é um problema seu. Então, essa é a questão. Então, a doutrina espírita estuda o fenômeno. Como cada um vai lidar com esse fenômeno é um problema dela. Né? Então, no ponto de vista prático, a pessoa vai ter que entender. Se não aprende, vamos dizer assim, conceitualmente, né, falar assim, caramba, segundo a lei de Newton, se eu soltar a uma certa altura, tal, com uma certa energia potencial acumulada, essa energia pode se dissipar no meu úmero e ele vai se fragmentar, né? Vamos dizer assim. Eu não quero saber, não acredito. Pula, quebra, né? Aí ela aprendeu. Aquele que entendeu, ele vai, olha, é possível, é melhor a gente não. Então é isso. Você conhece, você sabe o que pode e o que não pode. Aqueles que fazem sem conhecer vão, em alguns momentos, acertar, em alguns momentos vão errar. Simples assim. Ótimo. Grande Jorge Medeiros. Jorge, nosso reloginho já bateu aqui. Eu vou. Você queria fazer mais algum comentário, alguma consideração? Alguma coisa que você queria. A consideração que eu tenho que fazer é: estudem a doutrina espírita e não subestimem Allan Kardec. Ele é um dos maiores pensadores da história da humanidade. Não subestimem. Ao ler alguma coisa, não acha que ele está equivocado ou que ele está sendo superficial. Talvez a sua visão é que está sendo preconceituosa. Ótimo. Ô Jorge, muito obrigado. Obrigado por você dar atenção pra gente aqui pro canal Estudando Espiritismo. É um prazer conversar com você. Primeira vez que a gente conversa assim em vídeo, né? E espero contar com você numa próxima oportunidade. Vamos bater outros papos aí, tem muito mais temas pra gente conversar. E eu espero que você esteja com a gente aqui, que eu quero participar junto do Movimento Espírita pra gente dar um gás aí nesse povo aí, não? Com certeza. Eu estou aqui, me chamou, vem. Me amou, Beleza. Sensacional. Jorge, um abraço, viu?
Obrigado para você, fica com Deus. Um abraço para a turma do canal, obrigado pela presença de vocês. De novo, se inscreva no canal, clica no like se você gostou do vídeo, clica no sininho aqui para receber as notificações do canal. E o Jorge tem um canal, não tem, Jorge? Tem. Como é que é o nome do seu canal no YouTube? É só botar Jorge Medeiros Espiritismo. Que aparece lá. Eu conheço esse canal muito. Beleza, um abraço. Obrigado, tá, Jorge? Com Deus. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau. Tchau.